boa tarde, quase boa noite para todo mundo. A nossa aula de hoje, ela é destinada a gente conversar sobre o processo orçamentário, que naturalmente vai fazer com que a gente converse um pouquinho também sobre a questão dos conceitos introdutórios relacionados ao orçamento. Uma coisa que eu acho que é sempre interessante da gente destacar, importante da gente entender e perceber, é que quando a gente fala sobre orçamento e construção de orçamentos e cenários, que depois mais à frente a gente também vai conversar sobre, tudo é embasado no planejamento estratégico, não tem muito como a gente fugir. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem para poder construir os nossos orçamentos, para poder elaborar os nossos orçamentos, é o nosso planejamento, porque o planejamento traz a informação sobre o que a empresa quer, aonde ela quer chegar, até que ponto ela quer ir, as estruturas de capacidade que ela tem. Então, essas informações todas são importantes para que a gente possa fazer esses orçamentos, fazer os nossos planejamentos, porque uma coisa que não pode acontecer, né, em nenhum tipo de empresa, é a gente construir um orçamento com base numa estrutura que não existe, com base num objetivo que não é o esperado pela empresa, ou, enfim, fazer coisas que são, de fato, ilusórias, né? A gente não pode se basear no que é ilusório. Então, uma das questões mais importantes para a gente começar o nosso orçamento é pegar o planejamento e, na verdade, a ideia é qual é o objetivo principal do orçamento? E aí, já aproveitando os conceitos específicos de orçamento, a gente vai pegar o nosso planejamento estratégico, o nosso planejamento de uma forma genérica, né, falando, e transformar ela em valores, transformar ela em dinheiro, né, em como é que isso se reflete financeiramente. Né? Então, a ideia do orçamento, ela é efetivamente a gente transformar o planejamento em uma informação monetária, em informação com valores, de valores. Quando na introdução a gente fala ali a respeito do que é o orçamento e de toda a tipologia, né, de todos os tipos de orçamento, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa assim, mas como é que eu vou saber o tipo do orçamento se eu não sei ainda exatamente o que eu quero? Então, exatamente sabendo do planejamento e conhecendo o planejamento estratégico da empresa, a gente vai ter a informação sobre o que é que eu quero, né? O que a gente precisa, de fato, para poder chegar ao nosso objetivo, às nossas metas, a cumprir com as metas que são estabelecidas dentro do planejamento estratégico. E aí, claro, o orçamento, ele acaba tendo um ciclo, né? A gente conversou um pouquinho sobre essa questão do planejamento estratégico, tático e operacional, e o orçamento, ele é uma ferramenta de curto prazo. A gente não pode, obviamente que a gente pode criar orçamentos de longo prazo, mas a gente não pode desconsiderar que, com o passar do tempo, a gente tem variação monetária, a gente tem intempéries que podem acontecer, né? E que podem alterar completamente todo o nosso planejamento. Então, com base nisso, existem alguns passos importantes que a gente precisa percorrer para que a gente faça e elabore um bom orçamento e que atenda, de fato, ao planejamento que a gente está se propondo. Então, assim, e aí isso está intimamente relacionado ao ciclo administrativo também. Então, o que isso significa? Que a gente vai ter uma estruturação, né, de organizar os nossos orçamentos, mais ou menos também como as estruturas das empresas também funcionam. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu diria que são os seis passos, assim, né, de que a gente tem dentro do planejamento e que a gente também tem dentro do orçamento, que a gente vai precisar também trabalhar na estrutura do orçamento. A primeira dela, e aí está relacionado ao ciclo administrativo, né, ao ciclo operacional da própria empresa. Então, a primeira etapa é o planejamento, que é quando a gente vai organizar, né, criar os nossos orçamentos, elaborar os nossos orçamentos de forma a responder ao que o planejamento estratégico definiu, ou que o planejamento tático ou operacional definiu para as nossas ações. Vamos dizer assim que é o primeiro passo, né? Então, ele vai se basear no planejamento, mas ele também precisa ser planejado. Então,
a elaboração da ferramenta orçamento, ela está dentro desse primeiro passo. O segundo passo seria a coordenação das ações relacionadas a isso, ou seja, eu preciso ter um vínculo entre o que eu planejei e o que vai ser executado. Então, fazer com que as coisas sejam executadas dentro daquela nossa proposta planejada para atingir as metas do planejamento, né? Do planejamento estratégico, né, no sentido macro, ela é efetivamente essa fase da coordenação, né, que é tentar controlar, organizar todas as atividades que a gente tem para que correspondam a esse planejamento que a gente fez no primeiro passo. O terceiro passo seria a comunicação, que, na verdade, a comunicação é tentar fazer com que todos os ambientes da empresa entendam a necessidade de se respeitar essas propostas dos orçamentos e de se organizar, né, o trabalho em si com relação ao orçamento. Então, a comunicação está intimamente relacionada, principalmente, à divulgação dessa proposta orçamentária que a empresa tem. Então, não adianta nada também a gente criar um orçamento, elaborar um orçamento, fazer uma estrutura orçamentária excelente, né? Escolhendo a tipologia exata para a empresa, trabalhando com uma estrutura de tempo boa, fazer revisões periódicas, fazer tudo certinho, se todas as pessoas da empresa não conhecem esse processo. Absolutamente todo mundo dentro da empresa, todos os diversos níveis da empresa precisam entender e acompanhar também esse orçamento, essa proposta orçamentária que a gente tem. O quarto passo para o orçamento ter sucesso, né, é o passo da motivação. As pessoas precisam ser estimuladas, elas precisam ter a informação e precisam ser estimuladas a atingir essas metas e realizar essas ações para que a gente possa atingir as metas. Ou seja, é importante que haja não somente motivação e estímulo financeiro, mas também motivação e estímulo pessoal, né, para que isso aconteça. Então, isso às vezes se reflete em acompanhar os vários profissionais envolvidos numa determinada área e trabalhar com um plano de carreira interessante dentro da própria empresa, né? Obviamente que os estímulos financeiros também são interessantes, são positivos, e isso também precisa estar previsto nos orçamentos, né? Então, assim, é importante que aquelas pessoas que estão envolvidas no processo, que elas tenham alguma forma de estímulo, alguma forma de motivação para atender aquelas ações que estão sendo propostas, para executar aquelas ações que estão sendo propostas. O quinto seria o controle, que nada mais é do que a gente tentar trabalhar com uma ideia onde tudo que está acontecendo é controlado, né? As atividades da empresa são controladas, a comparação com o que foi proposto e o que está sendo realizado seja feito para que os ajustes necessários sejam feitos. Não adianta nada eu fazer um orçamento e depois não olhar ele de volta, né? E depois não trabalhar com ele na mão, né? A gente precisa identificar quais são as alterações, e para identificar essas alterações, a gente só vai conseguir fazer tendo um controle eficiente das atividades e das ações. Por fim, o sexto passo para a execução do orçamento seria a questão da avaliação, ou seja, a partir do momento em que a gente fez o controle e verificou quais são as variações e quais são as diferenças entre o que a gente orçou e o que a gente está realmente fazendo, é verificar qual é o resultado de fato que a gente está tendo, qual é o resultado para cada um dos departamentos dentro da empresa, qual é o resultado para a empresa como um todo dessa ação. Então, esse é o ciclo administrativo, essa é a estrutura administrativa como um todo, mas ela também é uma estrutura em que o orçamento ele precisa estar sintonizado, né? Na disciplina aqui, a gente vai trabalhar praticamente única e exclusivamente com essa etapa 1, que é onde a gente vai aprender aqui a montar os orçamentos, a criar os orçamentos, a fazer toda essa estrutura. Mas a gente não pode desconsiderar para qualquer empresa que a gente esteja trabalhando essas 5 outras etapas, e mais do que isso, essas 2 etapas aqui de controle e avaliação, muitas vezes
são esquecidas dentro das empresas. Eles fazem o orçamento, chega lá no final do ano, compara, não foi, monta o orçamento do próximo ano sem sequer identificar o que aconteceu de falha no ano anterior ou de variação que eventualmente a gente poderia ter previsto, enfim. Então, é importante que o controle e a avaliação estejam caminhando lado a lado com o que a gente orçou, com o nosso orçamento, para que realmente haja sucesso e para que a gente possa trabalhar efetivamente de uma forma eficiente. Com base nisso, né, a gente tem aqui a ideia do ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, o processo orçamentário é como é que a gente vai fazer o nosso orçamento. Bom, a gente já sabe como é que vai ser o ciclo dentro da empresa, né? Como é que vai ser o processo desde a implantação até a avaliação. Mas e o processo orçamentário, né? Como é que a empresa vai de fato fazer esse orçamento? E aí, são 3 autores que falam sobre 4 itens muito importantes que precisam acontecer dentro desse ciclo orçamentário. A primeira etapa do ciclo, vamos pensar em etapas agora, seria o planejamento do desempenho da empresa. Isso está intimamente relacionado à primeira fase ali, né, dos nossos passos do orçamento. Então, tendo a informação sobre o planejamento estratégico, a partir do nosso orçamento, onde é que a empresa vai de fato chegar? E aí é importante que todos os setores e subsetores da empresa tenham conhecimento disso, exatamente para saber da capacidade de se atingir isso, porque não adianta nada a gente orçar que a gente vai fazer, como eu estava dando exemplo ali numa situação anterior. Não adianta nada a gente dizer que a gente vai conseguir fazer uma redução do custo da matéria-prima, por exemplo, e chegar na hora de executar e de elaborar o orçamento e o pessoal da produção vir dizer que não, que agora a gente vai usar uma nova matéria-prima e que essa matéria-prima é mais alta. Então, é importante que essa informação chegue para todo mundo. Então, esse planejamento do desempenho da empresa, ele precisa obrigatoriamente envolver todas as etapas, todos os setores da empresa e, obviamente, todo mundo que tem conhecimento sobre a empresa. A segunda etapa do ciclo orçamentário é a questão do estabelecimento de parâmetros, porque o orçamento ele só é interessante se a gente tem uma base realmente de comparação. Talvez um primeiro orçamento dentro de uma empresa, a gente tenha mais dificuldade de atingir a esse orçamento, exatamente por causa da falta de conhecimento, né? Mas o fluxo, né, dos orçamentos, eles acontecendo, eles acabam dando uma certa credibilidade, uma tranquilidade na hora de fazer as comparações e na hora de trabalhar com os parâmetros. Então, na verdade, esses parâmetros, eles acabam sendo essas nossas, as expectativas, né, que a gente tem dentro da empresa, e aí também junto com a nossa capacidade de execução, né, e de atingir a esses objetivos. A gente sabe que muitos dos planejamentos estratégicos, eles acabam trabalhando com estruturas que são, às vezes, muito difíceis de se atingir. Então, esses parâmetros que a gente cria, e aí quando a gente está falando da parte financeira, né, e da parte de valores mesmo, a gente tem que ter muito cuidado, porque o não atingir as metas pode ser um fator desestimulante, o que acaba atrapalhando muito a execução e as ações em si. Então, esse estabelecimento de parâmetros, ele tem que estar alinhado com o que a empresa quer e o que a empresa pode, exatamente para que não haja esse desestímulo, né, na execução das ações relacionadas principalmente ao orçamento. A terceira etapa do ciclo orçamentário, considerando então que a gente planejou a partir do desempenho da empresa, fizemos o estabelecimento dos parâmetros, então a gente tem uma base de comparação e de trabalho. A terceira fase seria a análise das variações orçamentárias. É comparar o parâmetro, né, a estrutura orçamentária que a gente se propôs a fazer, com o que está acontecendo realmente. E, consequentemente, também aqui nessa etapa, é importante propor ações corretivas, ou seja, volto no mesmo exemplo lá que eu já tinha falado. A ideia era reduzir o custo com matéria-prima, só que aí chegou na metade do exercício, a gente viu que agora o que a gente precisa é mudar a matéria-prima e a matéria-prima é mais cara. Eu não preciso esperar o final do orçamento para corrigir ele. Eu posso
já que eu estou fazendo a análise das variações, já que eu estou verificando as variações que estão acontecendo dentro desse nosso processo, eu já posso começar a trabalhar com as correções desse nosso orçamento, né? Se o orçamento a gente não está conseguindo atingir as metas orçamentárias agora, eu posso corrigir para que essas metas fiquem mais próximas da realidade da empresa. E, por fim, a quarta etapa do ciclo orçamentário seria o replanejamento. Nesse caso, o replanejamento está mais relacionado ao próximo planejamento, né? Ou a próxima reestruturação que a gente vai ter. Então, assim, fiz as minhas ações corretivas, fiz os ajustes que eu precisava fazer, mas agora eu vou precisar levar em consideração o que as pessoas de cada setor estão me dizendo que está acontecendo, as mudanças de condições que eventualmente eu estou tendo ambientais e sociais, enfim, e às vezes até ecológicas dentro da estrutura da empresa, para poder fazer o replanejamento. Eu verifiquei, então, coisas que não estavam previstas, verifiquei que tem ações corretivas possíveis e vou replanejar, então, todo o meu orçamento novamente para poder fazer um novo estabelecimento de parâmetros, uma nova análise, e assim a gente vai sempre nesse ciclo. Essas etapas do ciclo, elas mostram efetivamente a importância do controle. No momento em que eu tenho controle dos meus orçamentos, eu estou tendo um acompanhamento, eu estou fazendo o desenvolvimento do acompanhamento e fazendo as comparações com o meu orçamento previamente, com o orçamento previsto, eu começo a conseguir fazer esses ajustes e a criar esses nossos replanejamentos e a criar essas nossas estruturas organizadas, vamos dizer assim, para que a gente possa trabalhar. O ciclo orçamentário, o processo orçamentário, ele acaba sendo exatamente esse aí. Então, a gente vai ter um planejamento, uma referência, né? Estabelecimento de referência, estabelecimento de parâmetros, o controle, a análise em si, né, das variações e o replanejamento. Como estrutura de fato do orçamento, duas grandes mãos, assim, né? Duas grandes áreas que vão abraçar as nossas planilhas orçamentárias, eu diria assim, que vão ser o orçamento operacional e o orçamento financeiro.